Então hoje o tema da live é a insônia e algumas causas que eu encontro mais nos pacientes. Dificilmente eu abordo, às vezes eu esqueço de abordar ele, apesar de encontrar bastante pacientes na clínica com queixas de insônia que querem tratar a parte da insônia. E hoje a gente vai dedicar o tempo máximo sobre isso aí e orientar um pouquinho medidas como que a gente pode fazer em casa para poder se tratar, se autotratar, algumas técnicas que eu incentivo os pacientes. Às vezes, quando é algo simples, eles conseguem fazer e conseguem ter resultado, certo? Então, para quem não me conhece, que está entrando aí, eu sou Gustavo Semitz, sou fisioterapeuta, trabalho com as técnicas de microfisioterapia, nova medicina germânica, constelação familiar, alguns recursos transgeracionais, estudos transgeracionais, a medicina chinesa e algumas técnicas neurolinguísticas um pouco mais avançadas, como Psyche e entre outras técnicas. E eu me dedico hoje 100% do meu tempo dando cursos nessa área para pessoas leigas e para profissionais de saúde e também atendendo na clínica pacientes, principalmente com doenças crônicas que ninguém consegue tratar. Então, a minha especialidade que eu gosto de tratar são pacientes que já passaram por diversos profissionais, médicos, profissionais da saúde e não conseguem achar a causa do problema. Então a gente vai mais a fundo, como um detetive, pesquisando. Cada paciente é uma novela, cada paciente é uma situação e a gente consegue, às vezes, com poucas sessões, 3, 4 sessões, resultados que muitas vezes com medicamentos ou até outras técnicas não conseguem chegar tão objetivamente lá. Todas as técnicas são boas quando bem dirigidas e bem conduzidas, mas essas técnicas que eu trabalho já há pelo menos aí 18 anos atendendo os pacientes. Isso é um pouquinho mais para quem vai entrando e não me conhece ainda. Joia? Então vamos começar aqui, sem muita enrolação. A insônia, para a gente entender o cenário, o que a insônia representa, em termos de doença, a insônia representa pela Organização Mundial de Saúde. Se você entrar no site Organização Mundial de Saúde, você vai ver lá que os últimos estudos e dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, é que 45% da população mundial, no mundo inteiro, não estou falando nível Brasil, estou falando no mundo, tem algum tipo de insônia ao longo do ano. Não é ao longo da vida, é ao longo do período que ela está vivendo naquele ano ali, certo? Então, 45% é muita gente, né? Eu não tenho os dados aqui do Brasil, eu peguei alguns dados, mas eu não confio muito nele. Tem dado que diz 20 milhões de brasileiros, outro diz 70 milhões de brasileiros, mas eu não sei no Brasil quanto representa. Mas se você fizer uma pesquisa dentro da sua família, dos seus amigos, você vai ver que pelo menos de 10 conhecidos aí, pelo menos eu acredito que uns 3 naquele ano que você está pesquisando vai sofrer de algum momento, eu não digo o ano inteiro, mas em algum momento, fases onde ele não consegue dormir de jeito nenhum. E você vê muitas pessoas hoje tomando medicamento, porque é o recurso que a pessoa tem. Coitado, às vezes o paciente não tem conhecimento, né? Você não fez um curso de medicina, então você não tem o conhecimento. E muitas vezes você vai para a medicina convencional, o médico vai fazer o quê? Ele vai prescrever direto, um outro médico vai até pesquisar a causa, mas são poucos, eu conheço bons médicos que vão tentar rastrear essa causa para saber o que está acontecendo com o organismo da pessoa. Será que ela está tendo um desequilíbrio glandular de hormônios que está fazendo isso aí? Será que ela está tendo um problema metabólico, um problema de inflamação? Será que é um problema cerebral? Será que é um problema emocional? Alguns médicos desconfiam, prescrevem psicoterapia, encaminham para o psiquiatra e muitas vezes se acaba tomando 2, 3, 4 medicamentos para dormir e você é dopado, porque o medicamento para dormir, literalmente, ele não vai fazer um processo natural para dormir, tá? Se engana se você acha que... Eu não estou falando dos fitoterápicos, tá? Eu estou falando de medicamento psiquiátrico para dormir.
um Rivotril da vida e assim por diante. Então ele não vai fazer com que você chegue numa fase que chama fase REM do sono. R de rato, E de escola, M de Maria. Fase REM, que é uma sigla em inglês que significa movimento rápido dos olhos. Você já viu uma pessoa que está dormindo no sofá ou na cama? Chega uma hora, ela está com o olho fechado, o globo ocular fica girando para um lado, para o outro, para cima e para baixo, movimentando rapidamente. Essa é a fase REM do sono. É a fase do movimento rápido para um lado, para o outro, para cima e para baixo do globo ocular. Significa que a pessoa está numa fase mais profunda do sono. Hoje tem aplicativos. Você baixa aplicativos para o seu celular, que ele, através do som do microfone, ele verifica, você tem que colocar próximo a um cômodo de onde você dorme, um criado mudo, alguma coisa, e ele vai calcular as tuas fases REM. Não é muito preciso, óbvio, não é um eletroencefalograma, tá? Mas pelo som do teu ronco, da tua respiração, os teus movimentos na cama, ele vai ver mais ou menos em que fase você tá. Ele não é muito preciso, mas é interessante para você ir comparando as tuas fases REM. O ideal é que você tenha de 4 a 5 fases dessa fase REM do sono. Ela dura períodos aí de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, mais às vezes, 90 minutos, depende. Mas o ideal é no mínimo umas 4 vezes à noite você chegar nessa sono profundo. Porque é nessa fase do sono profundo, da fase REM do sono, do batimento do olho, do movimento do olho rápido, é que você libera. A gente tem, se você conseguisse entrar no meio dos olhos e acima da orelha, que encontrasse esse ponto lá no centro do crânio, tem uma glândulazinha do tamanho de uma ervilha, um pouquinho menor, que chama glândula pineal. Essa glândula pineal, antigamente, a medicina achava que era uma glândula vagabunda, que não tinha muita função. Ela tinha na emergência da sexualidade uma função até hormonal e tal, em relação ao crescimento do adolescente, em relação à parte de sexualidade. Depois, através de estudos de anatomia, eles viram que ela se calcificava e eles achavam que ela não tinha função. Se calcificou, não tem função. Então isso era o pensamento antigo, lá 50 anos atrás pensava isso. Hoje se sabe que essa calcificação, ela tem uma função, né? Quando teus dentes crescem e eles se calcificam, você não pode falar que teus dentes não têm função porque ela se calcificou, não, ela tem uma função. Então a glândula pineal ela também tem uma função na vida adulta inteira dela. Uma dessas funções é liberar um hormônio poderosíssimo, que é um hormônio que está muito relacionado anti-câncer, que é a melatonina. Então a melatonina, quando você fechou os olhos, a pálpebra, você fechou os olhos e você não tem mais luz entrando no olho, escuridão total, que hoje é muito difícil, eu vou explicar no final desse vídeo, você começa a induzir essa glândula a produzir naturalmente essa melatonina, independente da idade que você tem. Ela vai produzindo naturalmente. E a melatonina, ela também tem uma função de rejuvenescimento. Ela tem inúmeras funções, eles estão descobrindo cada vez mais as funções da melatonina. E as pessoas falam, Gustavo, mas eu tô tomando melatonina. Eu sei, os Estados Unidos vende sem prescrição, nas farmácias, como suplemento, vende melatonina, o brasileiro traz dos Estados Unidos, algum amigo traz, às vezes você compra, hoje tem farmácia, se eu não me engano, manipulação, que produz a melatonina e tal. E você toma. Só que isso, provavelmente quem tem insônia muito crônica, vai me confirmar que mesmo tomando melatonina, às vezes tem insônia. Por quê? Porque você não foi na causa. A causa não é a melatonina. A causa não é a glândula que não está produzindo melatonina. A causa está muito anterior a isso, que é o que eu vou falar isso agora. Tá? Então quero deixar bem claro que recursos artificiais externos, até suplementos como a melatonina, é um suplemento, é considerado um suplemento, tá? É o que o corpo produz. Se você tomar um medicamento psiquiátrico, ou tomar um fitoterápico, tomar uma melatonina, e dependendo da causa que for, a maioria das insônias não melhora. 100% não melhora não, tá? Ela ajuda no processo, ajuda e muito no processo.
Mas você tem que buscar lá a causa. Então, como eu falei, 45% da população no mundo inteiro sofre, durante o momento presente, em algum momento do ano corrente, de algum tipo de insônia. A melatonina é produzida quando você não tem luz alguma no ambiente que você está dormindo. Os medicamentos, como eu falei, eles ajudam a mascarar. É como se você fosse lá e desse uma paulada na sua cabeça. Você vai dormir na marra, com o medicamento. Só que você não atinge a fase REM do sono com o medicamento. Por isso que quem está tomando medicamento para dormir, o que acontece quando acorda? Acorda cansado. Acorda, parece que às vezes pegou uma gripe. Todo doído, o cérebro bem embotado, digamos assim, demora a pegar no tranco. Por quê? Porque ela não atingiu essas fases REM do sono, porque você está usando um recurso externo, que é um medicamento, e não está fazendo você voltar a dormir, porque o medicamento não vai curar a causa, ele não mexe na causa, certo? Então isso aí é importante a gente entender, porque óbvio que se você ficar sem dormir mais do que 3, 4 dias, é perigosíssimo para a saúde. Todo animal, ele precisa dormir. Cada animal depende, por exemplo, você pega os felinos, o seu gato, a onça, os leões, são animais que dormem 18, 20 horas por dia, 14 horas por dia. Por quê? Porque é do animal dormir muito, certo? Tem uma espécie de morcegos que ele caça o alimento dele só no momento do pôr do sol, que é uma fase de 2, 3 a 4 horas. Então ele fica ativo em vigília durante 2, 3, 4 horas durante o dia e, 22 horas por dia ele dorme. Olha que interessante isso. Então a medicina fala que o ser humano adulto, ele deveria dormir em torno de 7 a 8 horas por dia. Tem estudo que diz 9, tem estudo que diz 8, tem estudo que diz 7. Mas se você for ver, você tem pessoas que você conhece que não tem problema de sono, de insônia, e elas dormem 4 horas por dia. Tem pessoas que eu já vi que dormem 3 horas por dia e no outro dia estão bem, estão 100% bem, ativas, têm energia para implementar do raciocínio, memória e fisicamente, muscularmente, tudo o que elas querem. E aí vem os estudos dos yogis indianos. Para quem não sabe, o pessoal do yoga, lá da Índia, da onde surgiu a parte do yoga muito forte, quem faz yoga e quem estuda profundamente o yoga, através de meditação, através de respirações, através de mentalização e alimentação, você consegue resolver conflitos emocionais internos muito interessantes. E o alimento, você precisa se alimentar menos. Procura aí, Sadhguru, S de sapo, A de amor, D de dado, H de hotel, Sadha, A de amor, Guru, Sadhguru. Procure os vídeos desse que é um yogi indiano, e lá você vai ter vídeos que ele fala sobre sono, quem faz yoga, as práticas de meditação do yoga, as posturas do yoga, as respirações do yoga, a alimentação do yoga, e você vai ver lá que tem esses gurus aí, que às vezes eles precisam se alimentar uma vez por dia, estão bem, faz exame, não tem nada, estão nutridos, por causa da parte mental que controla o corpo. E eles precisam dormir 3 horas por dia. Quanto mais você tiver, você vai vendo que ao longo dos anos, você nasce, você tem que dormir muito. Se você é um bebê, dorme 14, 16 horas por dia, depende. Você pega um adolescente, já dorme um pouquinho menos, mas ele dorme 10 horas por dia. Um adolescente de 12 anos de idade normal, fisiológico, 9, 10 horas por dia. Aí você, quando vai ficando adulto, você vai dormindo menos. Chega uma fase que você tem pessoas que com 4, 5 horas por dia estão muito bem. Né? Então, por exemplo, eu com 5, 6 horas no máximo, 5 para 6 horas no máximo, é o meu sono e eu tô bem. Isso há muitos anos, mas eu mudei a minha alimentação, principalmente o que eu vou falar que são as causas. Eu nunca tive problema de insônia, graças a Deus nunca tive. Mas eu tive o problema ao contrário, hipersono, que é a pessoa que precisa dormir demais,
demais, nunca restabelece. Porque os problemas do sono, você tem a insônia, que é não conseguir dormir, você tem o outro lado da moeda, que é o hipersonia, que é a pessoa que precisa dormir e nunca recupera. Pode deixar final de semana, agora no caos do isolamento, a pessoa quer ficar dormindo, nunca acorda, ela está com energia baixa. Isso também são outros problemas de sono, não faz parte muito de hoje, tá? Não faz parte, que hoje nós estamos falando da parte da insônia. Então esse conceito que tem que ser 7 horas, que tem que ser 8 horas por dia, não é bem assim, tá? Porque você conhece, e tem muitos estudos mostrando que tem pessoas que dormem 3, 4 horas por dia e ficam bem, tá? Você conhece artistas, diretores de novela e tal, que tem isso. Muito bem. Então, algumas coisas em relação ao sono, os conceitos básicos, para os médicos mais atualizados, né? A medicina integral, a medicina integrativa, a medicina biológica, a medicina funcional, que é uma medicina que está entrando no Brasil e tem uns 10 anos, e você perguntar para esses médicos, os médicos mais atualizados, atualizado não é que vai só em congresso não, tá? Porque muitas vezes o médico está indo em congresso porque ele está sendo pago, ele ganha viagem, não se iludam muito não. O meu médico, ele uma vez por ano ele vai em congresso, ele está super atualizado. Não é bem assim que funciona. Cuidem, tá? O médico atualizado, ele faz curso, ele paga do bolso e faz cursos o tempo todo, a cada mês, 2, 3 meses, está saindo fora do Brasil, está fazendo no Brasil, está se atualizando o tempo todo, lendo o tempo todo. E o teu médico bom é um médico humilde. Ele é uma parceria, porque o profissional de saúde, ele não entende do teu corpo como um todo, de você inteiro. Ele não é você. O profissional de saúde bom hoje, ele sabe mais da doença, o paciente hoje, ele sabe mais da doença dele do que o profissional de saúde. Então a postura de um profissional de saúde é ter humildade. E não coloca o jaleco branco, eu sou Deus, e aqui quem manda sou eu, e você vai fazer exatamente isso. Deus o livre. Corra de profissionais de saúde, sejam médicos ou não médicos, que tem esse conceito. Por quê? Porque o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o psicólogo, primeiro ele é um ser humano e ele está aprendendo o tempo todo. Então, quem mais entende dos sintomas e da doença do paciente? O próprio paciente. Então, o profissional de saúde, mais do que tudo, ele é um parceiro com você. Então, o profissional bom, ele fala assim, me conta um pouco da sua história, me conta um pouco da sua doença, deixa eu ver o que eu posso aprender com você hoje. Por quê? Se você tem fibromialgia, é eu que estou sentindo a dor, não é você. E a tua dor é diferente do outro. O outro pode ter fibromialgia também, mas o local, o jeito, os gatilhos, tudo é diferente. Então, o profissional bom, ele tem que mais ouvir do que falar. Ele está mais atento em ouvir do que ele falar e fazer alguma coisa nesse sentido aí. Então, procure profissionais, desculpe o meu desabafo aqui, mas é porque eu já também cometi muitos erros na minha profissão, de eu achar que eu entendia muita coisa e poderia ajudar o tempo todo, e depois eu vi que não, eu tinha mais a aprender com o paciente do que eu podia ajudar ele. E quando ele me ajuda, o paciente, aí agora eu posso ajudar ele também, certo? Então, quando a gente fala da insônia, uma das coisas que a insônia, se você perguntar, Gustavo, qual que é o melhor para o médico funcional, um médico bom, que a história, o engate é esse, eu penso muito, enfim, eu engatei a história do médico bom. O médico bom, profissional de saúde bom, se você perguntar qual que é o melhor remédio do mundo, qual é o melhor remédio do mundo para todas as doenças? Primeira coisa, é um sono bem dormido. Quando você tem um sono ideal, otimizado, um sono padrão ouro, digamos assim, que você atinge esse sono REM 4, 5 vezes durante a noite, você fecha o olho, dorme que nem uma pedra, acorda como se estivesse no mesmo lugar, e você acorda disposto, você acorda com energia, e você fica com energia o tempo todo, aquilo é o melhor remédio para todas as doenças. Se você chega num profissional de saúde, num médico, fala assim, eu tenho fibromialgia, eu tenho um problema no ovário, eu tenho uma gastrite grave, eu tenho psoríase, e eu tenho insônia, e eu quero tratar meus problemas aqui e tal.
a primeira coisa que deveria acontecer em toda essa bagunça, em toda essa lista, que hoje todo mundo chega com uma lista de sintomas, é tratar o sono. Se você não dorme bem, o resto é resto. A primeira coisa que você tem que tratar de todos os teus conflitos aí de saúde, para ter uma saúde ótima, seria o sono. E o padrão do sono da maioria está sendo muito prejudicial. Às vezes a pessoa não tem um problema de insônia em si, mas ela tem um problema de sono que não chega a ser uma insônia grave. Ela não fica ligada, acesa, mas ela tem microdespertares. Tá? Então, existem vários problemas de insônia, 2 mais comuns. 2. Os microdespertares. O que é microdespertar? Você acorda um pouquinho, vira na cama, vê alguma coisa, volta a dormir. Acorda um pouquinho, escuta um barulho, volta a dormir. Isso são microdespertares, tá? Microdespertares. Então, muita gente tem isso. E o outro problema, um pouquinho mais intenso, é aquele famoso acordar 3, 4 horas da manhã, geralmente esse horário, 3, 4 horas da manhã, e ficar ligado, ficar aceso, e vem um monte de pensamento, e você não consegue pregar o olho, faz de tudo, não consegue dormir, e lá pelas 5h30, 6 da manhã você desliga e daí você consegue dormir, aí você já tem que acordar para o trabalho. Então, esses 2 tipos de problema da insônia são os mais comuns. Aí, Gustavo, quais são as causas? Então vamos lá, nós chegamos até aqui para falar as causas. As causas, no meu conceito das coisas que eu já estudei, eu acredito que tem 3 grandes causas. 3. Pode ser uma, pode ser outra, pode ser um combinado de uma ou outra. Pode ser um combinado. Então, a primeira causa que eu acredito que mais gera processos de insônia são conflitos emocionais não resolvidos. Nós vamos dedicar um tempo falando sobre isso. Conflitos emocionais não resolvidos. É a primeira coisa que a gente tem que investigar. Segunda coisa que pode estar relacionado aos problemas de sono, toxinas. Essas toxinas elas podem vir de medicamentos, às vezes o próprio medicamento para fazer dormir, depois de um tempo, a longo prazo, ele mesmo torna-se o vilão e começa a produzir problemas de não conseguir dormir, ou pode ser outras toxinas mais modernas, outras toxinas. Então, conflitos emocionais não resolvidos. Segundo, pode ser toxinas. E terceiro, alguma coisa a nível espiritual. Independente a religião que você tem, independente a filosofia que você prega, a maior parte das filosofias, seja cristã, seja budismo, seja a parte espiritualista, acredita numa alma, acredita num espírito. Nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. É o contrário. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, se você for ver, checar, na maioria das filosofias e religiões, eles falam ou no espírito ou na parte de alma, tá? No espírito ou da alma. Que não é a parte material que você está encostando aqui. E essa glândula pineal, pesquisem. Você digita no YouTube assim, glândula pineal, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Só coloca Dr. Sérgio, glândula pineal. Ali vai ter vídeos de aula para médicos. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele é médico, tá? Universidade de São Paulo. Se eu não me engano, a Universidade Federal de São Paulo de Medicina. Ele é médico. E eu conheci ele em 2006, faz um tempinho já. Conheci os trabalhos do Dr. Sérgio em 2006. Se eu não me engano, em 2005, 2006, ele conseguiu convencer o reitor da faculdade, da universidade que ele trabalhava, para colocar uma disciplina chamada Medicina e Espiritualidade. Por que isso? E ele conseguiu. E hoje, depois disso, algumas faculdades no Brasil e universidades já têm a matéria para os médicos chamada Medicina e Espiritualidade. Sabia disso? Esse Dr. Sérgio, ele tem uma pesquisa linda, fantástica, sobre glândula pineal, e ele viu na anatomia em microscópio o que essa glândula pineal tinha em componente eletromagnético.
Então, como se fosse a nossa antena, você tem um celular na sua cabeça. Metaforicamente, você tem um celular na sua cabeça e a antena do seu celular chama glândula pineal. Essa glândula pineal capta ondas eletromagnéticas que não são visíveis, como as ondas de rádio, de TV e assim por diante, são ondas eletromagnéticas. Essa glândula pineal tem a função de captar essas ondas eletromagnéticas e transformar em algo que você vê, visão, em transformar em algo que você ouve. Por isso que chama mediunidade, intuição, sexto sentido, percepção, que são coisas geralmente que a mulher tem muito, vem dessa glândula pineal, que está lá no centro, tá? A glândula pineal. Tem gente que nasce com essa glândula pineal mais bloqueada e tem gente que nasce com essa glândula pineal mais desbloqueada, como se fosse um chip do celular. Tem chip bloqueado, tem chip desbloqueado. Com meditações, com yoga, com práticas, você consegue aumentar esse desbloqueio dessa glândula pineal e você começa a ficar mais perceptível a certas coisas que antes você não era. Dê o nome que quiser. Eu chamo de intuição, tá? Eu chamo de intuição. Então, essa intuição, que a mulher já nasce forte, a criança também, ela pode, quando ela está muito aberta, você pode sentir coisas que às vezes não são suas. Você entra num ambiente, você se sente mal, se sente esquisito. Depois que você sai de lá, você entendeu o que aconteceu lá. Tinha uma pessoa lá, enfim, alguma coisa. Então muita gente tem isso. E tem gente que consegue liberar mais isso, pegar uma frequência maior. Essas pessoas têm muito problema de insônia. Que daí eu chamo da parte espiritual da coisa. Que não é só espiritual. Ela já está sendo estudada pela medicina e ela já é científica. Porque já tem trabalhos em relação a isso. Então, 3 causas que pode ocorrer a insônia. Na minha visão, na minha experiência e de outros que eu estudo. Conflitos emocionais que não são resolvidos, que estão ativos, eu já vou falar sobre eles. Toxinas ou algo de origem espiritual, da glândula pineal, da intuição, do sexto sentido e assim por diante. Né? Então, tem gente que tem sonhos e às vezes o sonho acontece. Tem gente que sonha com o bebê e fica grávida naquele mês. Vocês já ouviram muitos casos desses. Eu conheço de perto isso, tá? Eu tenho pacientes que tiveram isso. E outras coisas mais, acidente, etc, 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 etc. Isso são pessoas que têm essa porta mais aberta. Normalmente essas pessoas também têm epilepsia. As pessoas que têm epilepsia, quem estuda espiritualidade sabe que os epiléticos, as pessoas que convulsionam, ela tem a pineal muito aberta. Ou seja, ela pega tudo que está no meio ambiente. E isso pode dar um pequeno curto-circuito nos neurônios, que é a famosa convulsão. Então, a pessoa que tem convulsões, a maioria delas que tem epilepsia, convulsões, ela tem uma intuição, um sexto sentido gigantesco. E muitas vezes essas pessoas são ansiosas, têm o intestino preso, curiosidade, tem o olho verde. Procure essas pessoas que têm o olho verde, olha que interessante. Isso é um conhecimento lá atrás da iridologia, muito antiga, lá que veio da China. São proativas, são mais ansiosas, irritadas, são mais elétricas, têm às vezes muito sexto sentido. Isso é só uma curiosidade para vocês aí. Então essas 3 causas. Hoje nós vamos falar dos conflitos emocionais. Então, uma das 3 causas é conflitos emocionais que geram insônia. Então vamos para elas, objetivamente. 2, a gente pode dividir didaticamente 2 tipos de conflitos emocionais. Vamos lá. Primeiro, conflitos emocionais ativos. O que é um conflito emocional ativo? É o que a gente está vivendo agora, nessa pandemia aí. Ó. Muitos estão vivendo. Eu não estou vivendo, porque eu me programei. Mas tem muita gente vivendo. O quê? Falta de dinheiro, falta de emprego, não ter com que trabalhar, não ter dinheiro, acabou comida, não tinha reserva, não tinha poupança, não tenho bens para vender. E agora o cérebro fica a mil tentando achar uma solução para um conflito existencial. Se eu não tiver dinheiro, eu não tenho sobrevivência, eu não tenho alimento. Eu posso ficar sem teto, sem casa, sem proteção. Então o animal e o ser humano têm uma coisa muito em comum. Ele procura alimento
E ele procura um teto, proteção. E o ser humano não deixa de ser um animal. A gente está o tempo todo preocupado também com isso. Alimento, sobrevivência, dinheiro compra alimento. E teto. E de onde eu tenho teto? Através do dinheiro também. Então, se a pessoa perde o emprego ou tem um caos que nem está tendo no mundo, o que vai acontecer? Primeira coisa, insônia. O teu cérebro vai ficar ativo para procurar uma solução para um conflito emocional que é imperativo que você resolva. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer para você tentar achar a causa da sua insônia. À noite, como eu ensino em todos os vídeos, à noite, quando você for dormir, a última coisa que você fizer antes de dormir, você vai fazer uma pergunta objetiva e inteligente para o seu cérebro. Ele vai tentar achar a resposta. A pergunta é: qual o conflito emocional, qual o conflito de vida que eu estou vivendo e eu preciso resolver? Às vezes, quando você faz essa pergunta para você mesmo, você já vem a resposta. Ah, é o problema financeiro. Pronto, achado o problema. Problema sabido, 50% resolvido. Não é assim na matemática? Problema sabido, 50% resolvido. A maioria não consegue resolver os conflitos emocionais porque não sabe de onde vem o problema. Então a pergunta que eu deixo como tratamento e como brinde presente para vocês é: nos últimos 20 minutos antes de dormir, faz uma pergunta para o seu cérebro. A pergunta que seria é: qual o conflito emocional que eu estou vivendo na minha vida que eu tenho que resolver urgentemente? Qual é esse conflito emocional? O que eu estou vivendo que eu preciso resolver? E às vezes a pessoa esconde, tá? Não esconda nada de você. Às vezes é uma segunda mulher, um segundo homem. Às vezes é um segredo da empresa, alguma coisa que você viu e não pode falar, alguma coisa grave. E a pessoa fica escondendo, vão fazer de conta que não existe. Você pode até fazer de conta que não existe, o teu consciente, mas você vai ter insônia. Se você não resolver isso e você não buscar resolver literalmente isso, você não tem como desligar essa insônia. Então, meus pêsames, tá? Nunca minta para você. Eu sei que tem situações delicadas e delicadas, por isso que tem que ter terapia, por isso que tem que ter um tratamento como a micro, como a nova medicina germânica. Se você tem um problema assim e às vezes não consegue solução sozinho, óbvio, a maioria não consegue. Estou dando algumas dicas, mas essas dicas às vezes não resolve de todo mundo. Então, por isso que é importante você fazer um tratamento. O tratamento que eu tenho são 5 técnicas que eu somei e criei um tratamento que dá resultado com uma sessão, com 2 sessões, 3 sessões. Tratamento muito rápido. Quem tiver dúvida, depois me pede no direct aí, certo? Mas é uma dica aí da pergunta à noite antes de dormir. Então, conflito ativo, eu falei que 2. O conflito ativo de vida, que é como que você resolve? Faz a pergunta, tá? Ao anoitecer, quando você for dormir, faz a pergunta pro teu cérebro. Provavelmente vai vir uma resposta. Só em saber a resposta, 50% já está resolvido. Aí você tem que resolver ele. De alguma maneira você tem que resolver. A segunda conflito emocional que gera insônia é perigo em dormir. Então, se você foi assaltado numa madrugada, se aconteceu um acidente, algo grave numa madrugada, vou contar um caso. Eu tive um paciente que depois dos 40 anos de idade, ele já estava com 60, dos 40 aos 60 ele desenvolveu uma insônia gravíssima. Nada resolvia. Medicamentos, hipnose, acupuntura, fez várias coisas, nem mexeu na insônia. Aí ele chegou para mim e a gente foi rastreando. E o que aconteceu? Ele tinha essa segunda coisa, que era perigo em dormir. Ter que ficar em vigília. Perigo em dormir. Por quê? Porque quando ele tinha 8 anos de idade, numa madrugada, a mãe acordou gritando, apavorada, gritando: teu pai tá infartando, teu pai tá infartando, teu pai tá infartando. Corre no farmacêutico. Cidade pequena, um farmacêutico. Que era o médico lá, era um farmacêutico na verdade. E o menino com 8 anos de idade acordou numa madrugada com a mãe gritando: teu pai tá infartando. E ele foi buscar o farmacêutico. Ali ele vivenciou um conflito ao dormir. E o cérebro já começou a ficar em alerta, mas ainda não tinha insônia. Aí quando ele tinha de 30 para 40 anos de idade, teve um segundo evento. O filho dele, de 18 anos, numa noite de balada, pegou o carro dele. E vocês já imaginam o que aconteceu. Ligam para ele do hospital. Seu filho deu entrada no hospital. Ele está entre a vida e a morte, num acidente gravíssimo, vem para cá. E ele estava dormindo de madrugada.
A partir daquele segundo evento, pro cérebro dele, dormir era perigoso. Ele perdeu duas figuras, ou quase perdeu, duas figuras masculinas à noite de madrugada. Então, às vezes o teu caso é esse, e você tem que se perguntar, novamente à noite, antes de dormir, a pergunta é essa, presta atenção, existe algum perigo em eu dormir? E deixa o teu cérebro trabalhar, vai dormir. No café da manhã, no outro dia, nos outros dias, tem que fazer várias vezes, tá? Não é uma vez só. Vários dias seguidos faz essa pergunta. Existe algum perigo em eu dormir profundamente? E deixa o teu cérebro trabalhar. Essa é a segunda causa emocional que mais gera conflitos emocionais. Certo? Vamos ver a pergunta aqui. A Karine. E quem já toma medicamentos para dormir? Tomo e gostaria de me livrar dessas medicações. Exatamente, Karine. Muita gente tá nessa, né? Quer se livrar porque sabe dos efeitos colaterais que depois, quanto mais anos passa, mais o teu cérebro vai acostumando, aí você vai ter dois problemas. É que nem parar de fumar. Por que parar de fumar é difícil? Mais que cocaína. Difícil de parar. Porque você tem o vício da química e você tem o hábito de você usar todo dia aquilo. Então, quem fuma há 10, 20 anos fez mais de 1 milhão de vezes esse movimento. Depois de um cafezinho, depois do jantar, depois do almoço. E o cérebro se habituou em fazer esse movimento. Você tem que tirar o hábito e tem que tirar o vício da droga, da nicotina. No caso aí, você tem que resolver o conflito emocional que está gerando a insônia e tem que tirar o vício da droga, a dependência da droga. São duas etapas aí. Então tem duas etapas a se fazer. Um detox gradual e resolver o conflito. Na verdade, você primeiro resolve o conflito emocional que está causando a insônia e vai com o médico, nunca sozinha, com o médico, tirando o medicamento e desmamando. Às vezes leva 1 mês, às vezes leva 2 meses e tal, mas isso sempre com o médico tirando e desmamando o medicamento aos poucos. Ok, Karina? A Rê falou aqui, é possível a minha insônia ser algo que aconteceu quando criança? Totalmente possível. É o que mais eu encontro durante o tratamento, durante as sessões. Algum conflito ou vários conflitos emocionais, como eu citei o exemplo daquele senhor aqui, que vivenciou na infância, na adolescência e assim por diante, certo? Então tá respondido a tua pergunta aí. E quando você tem esse conflito emocional, uma das perguntas, quando você tem um conflito emocional, não, quando você tem insônia, uma das questões que você tem que se fazer é perguntar, quando começou a insônia? Por exemplo, naquele caso, aquele senhor começou a insônia aos 40 anos. Qual foi a minha primeira pergunta para ele? Ele chegou para mim com 60 anos de idade. E ele falou, minha insônia começou aos 40. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? O que aconteceu aos 40 anos de idade? De conflitos emocionais traumáticos, inesperados que você vivenciou. Uma das coisas que ele falou foi, meu filho se acidentou na madrugada. Opa, já achei alguma coisa. Então uma das coisas que você tem que se perguntar é, quando começou a insônia? Ali está muito da chave da causa do teu problema. É ali, tá? É ali. Quando começou? Não é quando piorou, não. É quando começou, certo? Muito bem. Tem gente que começou agora no isolamento, não é verdade? Começou o negócio de isolamento, vai morrer gente, a economia vai pro beleléu, muita gente vai quebrar, e tem gente que começou agora. E agora tá bem óbvio, não tá? Duas possibilidades. Medo de morrer por vírus, ou de adoecer, ou de perder alguém, ou medo de quebrar e falir e não ter dinheiro. Então assim, agora tá bem óbvio. Mas quando a pessoa tem lá muitos anos, às vezes não é tão óbvio assim. Por isso que ela precisa de tratamento, por isso que ela precisa de um profissional por trás, que tenha experiência e que saiba conduzir uma terapia para chegar até onde foi, ok? Então tá aí, falei bastante sobre os conflitos emocionais. Existem algumas toxinas, não é o tema de hoje, como os medicamentos. Tem medicamento que pode fazer com que você... Só que isso é fácil de identificar, é uma coisa rápida. Você começou a tomar um medicamento, você ficou em alerta, tá? E tem alguns conflitos espirituais, que não é o tema de hoje, a gente pode falar sobre isso em uma outra live, que também a parte espiritual, digamos assim, tem influência também
em alguns casos de insônia. Joia, um abraço, um beijo para vocês, até a próxima.